A seguir, IIGD Irajá. Jesus esteve em Gadara, onde estava aquele endemoniado que andava nos sepulcros, que andava no cemitério. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, não tinha sossego, não tinha paz. A Bíblia diz que ele se cortava, ele apanhava pedras e se rasgava. Essa prática da automutilação que está acontecendo, principalmente entre adolescentes e jovens pelo mundo todo, isso é coisa antiga. Satanás é o mesmo, as táticas dele não mudam. Parece que ele cria umas novidades, mas não cria, sempre em cima das mesmas falsas bases. Ninguém gosta de você, ninguém liga para você, bom, enfim. Aquele endemoniado, ele tinha uma casa, tinha uma família, e ele morava num cemitério. Na verdade, ele nem sossegava, porque diz a palavra que ele andava de dia e de noite. Eu não vou propriamente falar desse endemoniado hoje, mas eu vou falar da cidade. Porque aquele povo, quando Jesus libertou aquele homem, um homem que era louco, endemoniado até a alma. O homem tinha uma legião de demônios. Uma legião compõe-se em regra de 6.000. E diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios. E Jesus vai até ele. E Jesus liberta aquele homem de tal modo que faz dele um pregador. Só que os demônios que Jesus expulsou dele pediram para Jesus deixar que eles entrassem nos porcos. Na verdade, eles até pediram uma ordem de Jesus. Senhor, manda-nos irmos para aqueles porcos. Porque Satanás, ele sabe que uma ordem de Jesus tem que ser cumprida. Você pode imaginar quantos anjos Jesus tem para cumprir a palavra dele? Se prepare para servir a Cristo. E você vai ter tudo o que você precisa. E vai ter sobrando. Por quê? Lê de novo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mas muita gente, irmão, se perde. Não busca na palavra o conhecimento das coisas concernentes a tudo que precisa. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Procura. Quando Jesus expulsou aqueles demônios que eles entraram nos porcos, os porcos se lançaram num precipício e caíram no mar. Os porcos morreram afogados. Aquele povo daquela cidade, na verdade era uma confederação de 10 cidades. Quando aquele povo viu, o povo queria Jesus longe da vista deles. Só foi esse homem que fez isso. Por que Jesus fez aquilo? Primeiro, porque para o judeu, o porco é um animal considerado animal imundo. Jesus mostrou para aquela população, aquele povo todo, que a vida de um homem vale muito mais do que 2.000 porcos. Olha que 2.000 porcos tratados e vendidos em partes. Bota carne de porco no açougue lá no mercado, vai. Pega a gordura dele. Pega as vísceras. Antigamente se fazia linguiça com tripa de porco. Quem sabe disso? Hoje tem um material industrializado com que enchem aquela... Mas era... Posso rasgar? Posso falar? Ó, quem ainda não tomou café vai... Tripa. A linguiça era feita de tripa, do intestino. Viu? Não falei? Ó, ai. A outra, ó. Ó. Jesus mostrou para todo aquele povo que a vida de um homem valia muito mais do que a vida de 2.000 porcos. Então Jesus disse: o porco não é imundo para vocês? Pois olha esse homem aqui. O homem agora estava tranquilo, liberto, abençoado. Jesus fez dele um pregador. Ele ficou tão apaixonado pela sua libertação, pela paz que ele estava sentindo,
que ele se apaixonou pela liberdade, pelas riquezas espirituais, que ele pediu: Senhor, deixa eu ficar contigo. E Jesus disse: não, você está pronto. Você agora é um pregador. Vai para a tua casa, vai lá para a tua família ver quem você era e quem você é. Vai lá para a tua família. Riquezas espirituais. Jesus fez dele um pregador, um novo homem, um homem 100% liberto, um homem riquíssimo de paz. Agora ele tem tanta paz que ninguém vislumbra a pessoa que ele foi. Eu acho interessante como as pessoas não atentam para isso. Meu irmão, comprar uma casa, comprar um carro, até o pecador compra. O pecador não precisou de Jesus para comprar. Mas a paz, ninguém tem a paz completa sem Jesus. Ele te dá a paz e te dá a casa. Ele te dá a paz e te dá o carro. Por que o cristão ainda não aprendeu isso, irmãos? Por que o cristão não se dedica a aprender? Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Não adianta querer sem ele. Compra o melhor aparelho eletrodoméstico e vai morar no mato, no brejo, onde não existe energia elétrica. Vai. Não adianta nada, igreja. Quantos casamentos estão destruídos pela turbulência? O problema financeiro atingiu o casamento. E as estruturas, as bases do casamento começaram a se quebrar. Porque o problema é financeiro. Mas por que o problema é financeiro? Porque não tem direção, está perdido. Porque o mercado está consumido. E aí? Não sabe o que fazer, porque a concorrência é forte. Por que não buscou a riqueza dele? Ele vai te dar direção. Eu costumo dizer para as pessoas, algumas pessoas às vezes não entendem, as pessoas gostam muito de ficar dependentes dos outros a vida toda. E logo assim, quando uma pessoa chega, eu digo: ó, teus dias principais, quarta e domingo. Quarta e domingo. Não, eu preciso da segunda, não. Você precisa conhecer Jesus. Porque se você tiver Jesus, Ele vai te dar tudo. A pessoa não entende. Eu te digo: eu não vou te dar peixe, eu vou te ensinar a pescar. Eu não vou te dar peixe, eu vou te ensinar a pescar. As pessoas se convertem, fazem as correntes, famosas correntes, e ficam: e estou pisando no diabo, estou pisando no diabo, e o diabo está pisando na cabeça dela. Em tudo fostes enriquecidos nele. Deus não quer você ansioso um dia sequer. Que é isso, pastor? Deus não quer você um dia ansioso. Abre a sua Bíblia em Mateus. Capítulo de número 6. Lê comigo o versículo 22. 22 e 23, vamos juntos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém, Jesus? Nós tivemos esta semana passada um pedacinho do estudo em que o diabo disse para Eva que Deus havia mentido para eles, né? Se é assim que ele disse: do dia em que comerdes do fruto dessa árvore morrereis? Não. No dia em que vocês comerem, os vossos olhos vão ser abertos e vocês vão ser como ele. Vão ser como Deus. Não foi isso? Faz assim com a mão se você está entendendo a mensagem. Por favor, faz assim se você está entendendo a mensagem. Muito bem. Satanás usa duas armas letais. As duas armas que Satanás usa. A primeira é a mentira. O Evangelho de João, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então nunca esqueça que a mentira é filha do diabo. E lembrando, tá? A mentirinha é netinha. Tem cristão que vive na mentira. E a outra arma que ele usa é o engano. Como ele engana as pessoas na mente. Mas engana muito. Ele faz a pessoa ficar com as atenções numa enfermidade, quando Jesus poderia arrancar aquela enfermidade num piscar de olhos, se ela tirasse o crédito da enfermidade.
Mas os olhos delas, os olhos espirituais, são maus. E a pessoa só enxerga a doença. Ela só enxerga a doença. Ela só enxerga a doença. Eu fiz um culto agora, esta semana. Na sexta-feira à tarde, fiz um culto lá na 25 de agosto. E uma senhora deu um testemunho dizendo que estava... tinha feito a última quimioterapia por conta de um câncer que vinha se arrastando há tempos. Vai escutando. E ela disse assim: pastora, sabe qual era o meu maior problema? Era o medo. Porque de alguma forma o câncer está associado à morte. Então isso me atormentava. E ela disse: eu consegui acabar com o medo. Ela disse: eu não tenho mais medo. Ela disse: não é por causa da quimioterapia que acabou. Ela disse: agora eu entendi. Então agora o medo acabou. Atenta bem. Olha bem. Observe bem o que você está lendo na Bíblia, que você está escutando. Uma coisa é o ser humano natural, outra é o espiritual. O espiritual, ele pode se enriquecer a cada dia. Se enriquecer. Mas há muitas pessoas que parecem ricas só das coisas terrenas. Se uma doença grave atacar, é uma pessoa miserável. Há pessoas que se sentirem uma pontada no peito, o pensamento de imediato que ataca é infarto. E há pessoas que ficam tão apavoradas que mesmo sendo de Jesus, não tem força para repreender. Porque o medo é maior que a fé. O medo é maior do que a fé. Quando o medo é maior do que a fé, presta atenção na balança. Quando o medo pesa mais do que a fé, acabou, pessoal. O diabo ganhou terreno. E eu achei bonito esse testemunho quando ela disse: pastor, eu entendi. O medo foi embora. Ela disse: eu não estou sentindo medo, eu não tenho mais medo. Ou seja, dentro dela, o Espírito Santo trouxe uma confiança. Ela aprendeu a confiar, e o Espírito Santo trouxe uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade. Irmãos, quando é que o cristão vai entender que são territórios diferentes? Um é o território natural, o outro é o território da fé, irmãos. Um é a terra sem Deus. Com religião ou sem religião, isso pouco importa. Outra é a terra onde Jesus está presente, meu irmão. Jesus obrigou os apóstolos a entrarem no barco. E ele ficou em terra orando. Diz a Bíblia que ele viu que eles estavam com dificuldade a remar. Ele viu. Antes de Jesus ir ao encontro deles, ele viu. Aí Jesus vai ao encontro deles. Mas ele vai andando em cima das águas. Caso inusitado. Eles nunca haviam visto alguém andar em cima das águas. Como eles estavam presos ao mundo material, alta madrugada, tudo escuro, alguém andando em cima das águas, eles gritaram que era fantasma. Todos eles berraram: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus logo diz assim: sou eu, não tem mais. Ou seja, o que para vocês é impossível, para mim é uma brincadeira. Jesus andando em cima das águas. A pessoa está lá se afogando no desespero, Jesus está andando em cima das águas. Então, irmãos, o cristão, ele não conhece a Jesus, ele não conhece as riquezas. Por quê? Porque os olhos dele são materiais, então esses olhos são maus. Se a enfermidade ainda tem um peso de te causar o medo, então a tua fé está muito pequenininha. Ela está arriscada a desaparecer. E se ela desaparece, meu irmão, acabou. Por quê? Porque o Espírito Santo diz que sem fé, eu queria ouvir toda a igreja num coro. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Pronto, o que você quer? Deus está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, ele estabelece as regras. Você não é um membro amputado do corpo. Você não é um barco à deriva na tempestade. Ainda que se levantem tempestades na sua vida, se a tua confiança é firme, Deus está no controle. Mas não pensa você que com medo você vai agradar a Deus. Não vai, meu irmão. Não vai, minha irmã. Não vai. Há pessoas que estão na igreja todo dia, mas o espírito está faminto, porque o coração está cheio de mágoa, de ansiedade, de tristeza, de revolta, de preocupação, menos de Jesus. Não adianta você estar de corpo presente, seu coração está cheio de coisas da vida. Então Jesus disse, se os teus olhos forem bons, vamos de novo no 22, se a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, nós somos outro povo, irmãos, nós não somos o povo do mundo não. Pastor, eu fico meio dividido, eu não sei como é que eu vou ser uma pessoa espiritual se eu vivo no meio de pessoas mundanas. Você está lá para fazer a diferença, meu irmão. Você está lá para fazer a diferença. Você está lá para ser luz para aquele povo. Mas se a tua lâmpada está apagada, você faz parte do mesmo grupo. Você está no mesmo nível de medos, de ansiedade, de preocupação, de pavor. Você está no meio deles para iluminá-los. Agora, depende do que está dentro de você. Eu não conto para me vangloriar não, irmãos, mas quando eu estava estagiando, quando eu estava cursando, né, e estagiando, foi na área trabalhista, eram 11 alunos no estágio. 9 caíram doentes com uma virose. Aquela época que estava uma onda de dengue no Rio de Janeiro, foi uma coisa terrível. Era dengue. Um teve compromisso, já tinha comunicado ao professor. E 9 caíram doentes. E passaram e-mail, na época era e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso, ainda não existia isso. Aí eles comunicaram. Aí chegou eu inocente, o professor esqueceu de avisar que não ia ninguém. A maioria comunicou e lá fui eu. Inocente, estou indo. Aí sento lá para dar atendimento ao público, a gente dava atendimento. Aí estou esperando o professor chegar. Aí quando ele chega, eu olhei, ué. Ele foi porque ele fazia parte da diretoria, ele foi. Aí ele passou lá na sala de atendimento ao público, dava atendimento à comunidade. Aí estou eu, sozinha na mesa para dar atendimento ao povo. Aí ele, ué, o que você está fazendo aqui? Você não ficou doente? Foi a pergunta dele. Eu falei, por quê? Ele falou, dos 11, um teve compromisso e 9 estão doentes. Como é que você não está doente? Eu falei, não, professor, olha o que eu falei para ele. Eu tenho escudo. Escudo? Que negócio é esse de escudo? Eu falei, sim, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ele falou, não estou entendendo nada. É esse negócio de religião. Não é religião, professor. Eu estou falando para o senhor que é escudo. Escudo é escudo. Escudo é proteção. Ele falou, não entendo não. Lá vem você. Eu falei, professor, já lhe falei a Jesus. Não, tá vendo? Eu falei, eu sabia que era religião. Desse jeito. Mas como é que você não ficou doente? Eu tenho escudo, professor. A hora que o senhor quiser ouvir, Jesus levou as nossas enfermidades. Não, olha, hoje não vai ter trabalho, já vou avisar todo mundo, está suspenso e tal. Tá? Você não ficou doente? Foi a pergunta dele. Eu falei, não, eu tenho escudo. A hora que o senhor quiser entender, eu tenho escudo. E fui falar de Jesus. Irmão, vamos à realidade. Estava uma onda, o diabo tentou, meu irmão. E aí? Se o Filho pôs vos libertar, pronto. Então vamos assumir a libertação. Agora você é dono de um tesouro. Você não põe esse tesouro em movimento?
Bota esse tesouro a trabalhar para você, meu irmão. Você tem armas espirituais, elas estão penduradas, o diabo vai brincar com você. Não pensa você que o sintoma não vem. Se você não tem armas para combatê-los, de início, de imediato, mas tem que ser de início, meu. Nenhum pensamento você pode deixar. Que isso, pastor? Nenhum pensamento contrário. Por quê? Porque o diabo engana, meu irmão. Ah, pastor, não é bem assim. Então eu vou te perguntar, o que você está fazendo aqui dentro da igreja? Você está aqui porque você crê em Deus, e Deus é invisível. Pergunta para o teu irmão, você já viu Deus materializado? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus sentado ao lado, no banco do carona, e eu ao volante passando no fogo cruzado. Eu nunca vi Deus sentado ali do meu lado. Mas eu não preciso, sabe por quê? Porque eu sei que Ele habita no meu coração. Eu sei que Ele está sobre mim. Eu sei o que está escrito. É isso aqui, irmãos, essa simplicidade. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ilumina seu corpo, meu irmão. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.